Oi, gente, aqui é a Liliane, professora de português da primeira série, e esta é a aula em vídeo da semana 3. Nesta semana, nós vamos trabalhar com conteúdos que vocês já viram no ensino fundamental: conotação, denotação e algumas figuras de linguagem. Então se preparem, porque nós vamos fazer uma revisão. Vamos começar lembrando o que é a denotação. A denotação é aquele tipo de sentido que é o primeiro que nos vem à mente quando ouvimos ou quando lemos uma determinada palavra. Ele é um sentido literal, um sentido objetivo, direto. No dicionário, por exemplo, ele é o primeiro sentido que vem numa entrada, num verbete qualquer. Por isso, inclusive, para facilitar sua memorização, a gente costuma dizer que denotação vem com D, de dicionário. Vamos dar um exemplo. Quando lemos ou ouvimos a palavra coração, a primeira ideia que nos vem à mente, o primeiro significado que nos vem, é o relativo ao órgão do corpo humano, aquele que bate do lado esquerdo do peito e que bombeia o sangue por todo o organismo. Este é o sentido denotativo da palavra coração, o sentido literal. Em frases como "depois da corrida, seu coração batia acelerado" ou "aquele homem tem um problema de coração", a palavra coração está nesse sentido literal, está no seu sentido denotativo. Ocorre que nem sempre usamos as palavras em sentido denotativo. Muitas vezes, por razões expressivas ou estilísticas, lançamos mão de algo que chamamos de conotação. Usamos as palavras em um sentido diferente do literal, diferente do sentido denotativo. Entramos na figuração, usamos o chamado sentido figurado. Normalmente, chegamos a esse sentido figurado por alguma associação de ideia entre a palavra, que vai ser usada em sentido conotativo, e aquilo a que ela vai se referir naquela determinada frase. Por exemplo, se queremos nos referir ao centro de uma cidade e gostaríamos de ressaltar a importância daquele espaço urbano em relação aos demais espaços, poderíamos fazer uma frase seguinte: aqui é o coração da cidade. A palavra coração não está certamente no seu sentido denotativo, no seu sentido literal. O centro da cidade não é um órgão do corpo humano, mas, por comparação, por uma associação de ideias, a gente entra no sentido conotativo da palavra. Ou seja, se o coração é a parte mais importante, o órgão mais importante do corpo humano, o centro da cidade é o espaço urbano mais importante daquela cidade. A possibilidade de usarmos e de compreendermos o sentido conotativo das palavras, o sentido figurado, abre a oportunidade de desenvolvimento de diversas figuras de linguagem. Vocês já estudaram muitas delas no ensino fundamental, algumas com nomes estranhos, nomes difíceis, como anacoluto ou prosopopeia. Para este ano, nós selecionamos algumas que consideramos as mais importantes, não só para a primeira série, mas para todo o ensino médio. Vamos a elas? Começaremos por aquela que é chamada de a mãe de todas as figuras de linguagem, a metáfora. Temos uma metáfora toda vez que um falante ou um escritor faz uma espécie de comparação implícita. Ele pega um termo que tem um sentido denotativo, literal, e identifica este termo com outro em sentido conotativo, figurado. Isso acontece porque há entre os dois algum tipo de semelhança, algo que os aproxima, algo parecido. Vamos tomar como exemplo um verso do poeta português Fernando Pessoa. O verso é o seguinte: meu pensamento é um rio subterrâneo. Neste verso, o termo meu pensamento é claramente um termo em sentido denotativo.
O poeta está se referindo, de fato, aos seus pensamentos. Porém, quando ele compara, quando ele implicitamente aproxima o termo meu pensamento da expressão um rio subterrâneo, usada em sentido conotativo, ele constrói uma metáfora. Meu pensamento não é de fato um rio subterrâneo, mas, como o pensamento e o rio subterrâneo apresentam semelhanças, é possível a construção da metáfora, que é essa comparação implícita. Que semelhanças seriam essas? Assim como o pensamento que flui sem ser visto, o rio subterrâneo também flui sem ser visto. O poeta, então, constrói a sua metáfora. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Agora vamos para a metonímia. A metonímia pode ser explicada como sendo o uso de uma palavra, de um termo, no lugar de um outro termo, de uma outra palavra, com a qual ela mantém uma relação de contiguidade, de proximidade de sentido. É como se fosse usar uma palavra que se refere a uma parte para se referir a algo que seria o todo. Vamos dar um exemplo para materializar a ideia da metonímia. Por exemplo, num poema muito conhecido chamado Morte e Vida Severina, o personagem principal, o Severino, se apresenta logo nos primeiros versos ao leitor e o faz assim: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. O leitor para e pensa: como assim não tenho outro de pia? O que ele quer dizer com isso? Na verdade, o que ele quer dizer com isso é que ele não tem outro nome de batismo. Na religião católica, o batismo é feito em uma pia, batismal. Então, o poeta pegou a palavra que é parte daquilo que seria o batismo, a pia, mas quer que nós, leitores, compreendamos o todo, o ritual do batismo no qual se recebe um nome. Isso seria um exemplo de metonímia, de palavra parte usada no lugar do todo. Existem diversos tipos específicos de metonímia, nos quais você já ouviu falar, quando se usa o nome de um autor pela sua obra, quando se usa uma marca pelo produto. Então se fala, eu li Machado de Assis. Na verdade, eu li um livro da autoria do Machado de Assis, metonímia. Ou eu falo, tomei uma Coca-Cola. Na verdade, eu tomei um refrigerante de marca Coca-Cola. Tudo isso são exemplos de palavras usadas no lugar de outras com as quais elas mantêm uma relação de contiguidade, de proximidade. Metonímia. Vamos agora para a antítese. Essa é bem fácil porque na própria palavra, no próprio nome da figura de linguagem, já temos ali o seu significado, a sua explicação. Anti significa o contrário, o que faz oposição. E a antítese é exatamente isso. É quando se constrói uma frase em que duas palavras de sentido oposto, antônimas, são colocadas bem próximas. Por exemplo, na frase, a alegria e a tristeza são dois sentimentos. Temos aí uma antítese, porque alegria e tristeza são palavras opostas que são colocadas proximamente no contexto. A antítese costuma sempre ser trabalhada junto com outra figura de linguagem que guarda algumas semelhanças com ela, o chamado paradoxo. Antítese e paradoxo, embora semelhantes, não são idênticos. A gente vai ter um paradoxo também quando temos palavras com sentidos diferentes ou opostos associadas, mas diferente da antítese, em que essa aproximação de palavras opostas não causa nenhuma contradição, nenhuma incoerência, não causa no leitor ou no ouvinte nenhum estranhamento, no paradoxo, as palavras de sentido oposto, as palavras distintas, elas não poderiam conviver naquele contexto, elas se autoeliminariam, gerando uma espécie de contradição ou de incoerência. Vamos dar um exemplo. Existe uma música do Roberto Carlos, gravada pela Maria Bethânia, que tem um verso que é assim: minha alegria é triste. Ora, se é alegria, não deveria ser triste. Se é algo triste, não deveria ser uma alegria.
Isso seria um exemplo de um paradoxo. Ou seja, ainda que eu tenha palavras de sentido contrários, alegria, triste, a associação entre elas causa não uma antítese, mas um paradoxo, porque gerou uma contradição, uma quebra com a lógica racional. O paradoxo só é possível de ser compreendido no âmbito da linguagem figurada, se nós admitirmos os sentidos conotativos das palavras. Vamos agora para uma figura de linguagem que requer do leitor ou do ouvinte uma certa perspicácia, que é a ironia. Uma maneira simples de se explicar a ironia é dizer que temos ironia quando usamos uma palavra ou uma expressão, mas queremos que o leitor ou o ouvinte entenda justamente o oposto daquilo que dizemos. Vou dar um exemplo seguinte. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar das crianças. Ora, se Dona Inácia era mestre em maltratar crianças, muito provavelmente o escritor não estava querendo que considerássemos essa personagem excelente. Quando ele diz isso, a excelente Dona Inácia era mestre na arte de maltratar as crianças, de judiar das crianças, ele quer que entendamos a ironia. Ele diz excelente, mas deseja que nós entendamos justamente o oposto, que Dona Inácia era uma figura execrável, uma pessoa de quem não devemos gostar. Logo, ele usou ali uma ironia. Para terminar, vamos falar da hipérbole, outra figura de linguagem também cujo nome transparece o seu significado. Hiper, mais que super. A hipérbole é justamente a criação de frases, de expressões exageradas, que por alguma razão estilística exageram alguma ideia, alguma imagem, algum sentimento. Por exemplo, se eu falo, já disse isso 1000 vezes, eu posso ter dito 1, 2, 3, mas 1000 provavelmente é uma hipérbole. Ou, cortei meu dedo e banhei-me em sangue. Muito dificilmente alguém que corta um dedo vai conseguir tomar um banho de sangue. Essas são expressões hiperbólicas. Essa seria a hipérbole. Bom, gente, é isso. Essas são as figuras de linguagem com as quais queremos trabalhar nessa semana 3 da primeira série em língua portuguesa. Até a próxima. Tchau, tchau.